Olá, bem-vindos a mais uma aula de resoluções de exercício das provas da Univesp de 2023. A questão que nós vamos resolver agora é um problema que diz assim: para armazenar alguns arquivos, uma pessoa comprou um determinado número de pendrives. Em 2/3 deles foram colocados 12 arquivos cada um. Nos pendrives restantes foram colocados em cada um 8 arquivos. Se o número total de arquivos armazenados foi 160, o número de pendrives que ficaram com 12 arquivos cada um foi... Então vamos entender o que está acontecendo. Foi comprada uma quantidade de pendrives que a gente não sabe que quantidade é essa ainda. Mas a gente sabe que... Já vamos começar a organizar? A gente sabe que do total de pendrives comprados, T seria o nosso total, em 2/3 deles, em 2/3 de T, essa é a quantidade de pendrives em que eu vou colocar, vamos anotar assim, né? 12 arquivos em cada, pode ser assim? E no restante, portanto, em 1/3 deles, que é o restante, né? Eu vou anotar aqui 8 arquivos em cada. Pode ser assim? A nossa organização. Então, eu tenho um total T de pendrives, onde em 2/3 deles eu vou colocar 12 arquivos em cada. E em 1/3 deles eu vou colocar 8 arquivos em cada. Então, veja, essa é a quantidade de pendrives que vai receber 12 arquivos cada um. O que faz eu conseguir armazenar quantos arquivos? Olha, essa quantidade de pendrives multiplicado por 12 arquivos cada pendrive dá o total de arquivos armazenados nesses pendrives todos. Vamos de novo? Essa quantidade de pendrives multiplicado por 12, que é a quantidade de arquivos em cada pendrive, vai dar o total de arquivos que eu consigo armazenar com esses pendrives aqui. Certo? Então, essa continha, 2/3 de T vezes 12, é uma multiplicação de frações, né? Aqui é como se fosse o 1 e aqui é como se fosse o 1. Então, é 2 vezes T vezes 12, que dá 24T. E embaixo é 3 vezes 1 vezes 1, que dá 3. Então, eu posso simplificar o 24 com o 3, dá 8T. Eu não sei quanto é o total de pendrives. Eu não sei quanto vale esse T ainda. Mas eu sei que só aqui eu já armazenei 8T arquivos. 8T. Vamos lá fazer a mesma conta? Não confunda com esse 8, tá? Uma grande coincidência. Vamos lá fazer a conta dessa parte dos pendrives? Então, 1/3 do total de pendrives vai receber 8 arquivos cada. É uma conta como a de cima. A quantidade de pendrives multiplicado pela quantidade de arquivos que cada um vai receber, de novo, é uma multiplicação. Os de cima, os numeradores, 8 vezes T, 8T. E os denominadores, só tem esse aqui, 3. Certo? Então, eu tenho esta quantidade de arquivos sendo armazenada em pendrives de 12 arquivos cada, e esta quantidade de arquivos sendo armazenada em pendrives de 8 arquivos cada. Certo? O que acontece se eu juntar, se eu somar este número com este? Vai dar, reflita comigo, o total de arquivos armazenados ao longo com todos os pendrives. Certo? Então, 8T, que é a primeira quantidade de arquivos, mais 8T dividido por 3, tem que dar o total de arquivos armazenados, que é 160. O total de arquivos armazenados foi 160. Então, essa continha precisa dar 160. Com ela, eu vou calcular o valor de T. Lembrando que T era o nosso total de pendrives, certo? Então, eu vou para a próxima tela em branco aqui, vou levar esta equação comigo, que é 8T mais 8T sobre 3, igual a 160. Vou resolver essa equação, é uma equação do primeiro grau, eu preciso fazer um MMC, quando não aparece esse denominador é porque ele era 1. O MMC entre 1 e 3 é 3. Agora, aquele procedimento eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Dá 24T aqui, mais eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Dá 8T aqui. Isso é igual a 160. 24T mais 8T
dá 32t sobre 3 igual a 160. 32 cancela direitinho com 160, dá 5 e 1. Então, eu tenho 1t sobre 3 igual a 5. E o 3 que está dividindo pode passar multiplicando. Portanto, o t é 15. Eu acabei de descobrir que inicialmente foram comprados 15 pendrives, porque isso que era o nosso t. Lembra-se, era o total de pendrives comprados antes da divisão dos arquivos. Estava aqui na nossa tela anterior. O total de pendrives comprados antes da divisão por número de arquivos, certo? Então, esse é o número de pendrives que nós temos. Agora vamos lá ver a nossa pergunta. Eu vou anotar aqui que o nosso t vale 15. Pronto, foi resolvida essa equação na outra tela. A pergunta era o número de pendrives? Olha o 15 dando sopa aqui, ó. Prontinha, casquinha de banana prontinha para você escorregar. Leia com muita atenção o que ele quer. Ele não perguntou qual o total de pendrives comprados. Mas olha aqui. Às vezes naquela situação de prova, naquela correria, a gente pode acabar caindo nessas pegadinhas. Ele quer saber o número de pendrives que ficaram com 12 arquivos cada. O número de pendrives que ficaram com 12 arquivos cada é esse número aqui, ó, 2/3 de t, não é o t. Tudo bem? Então, a resposta do nosso problema é 2/3 de 15. Eu vou lá calcular aqui, ó, resposta. A resposta é 2/3 de 15. E 2/3 de 15, 2 vezes 15 é 30, dividido por 3 é 10. Essa é a quantidade que ele estava pedindo, o que estava lá na alternativa D. Muito cuidado, muita atenção na leitura da pergunta, porque às vezes, no calor do momento, a gente acaba chegando numa resposta, tem nas alternativas, e a gente nem percebe, sai confiante que acertou o exercício e respondeu uma pergunta que nem tinha sido feita, tá? Essa foi a resolução desse problema e a gente se vê nos próximos.